Você abandonou seu pai. Naldo Motovlog. Olá pessoal, acabei de receber uma intimação para que eu pudesse se depor, porque eu fui intimado por alguns parentes, certo? O motivo maior foi que eles me acusam, numa narrativa há mais de 4 anos, que eu abandonei meu pai. E através desse vídeo eu vim se pronunciar, certo? Eu sou o Naldo, tá bom? Sou um dos filhos a qual eu fui intimado, certo? Eu não vou falar o nome da pessoa que me intimou, que foi lá me denunciar. Eu vou falar um apelido bem carinhoso para ela. Vamos chamar ela de Chiquinha, a qual a pessoa que foi lá no Ministério Público, né, me denunciar. O motivo foi esse. Então, pessoal, tá sendo difícil fazer, através desse vídeo quero se declarar a minha versão, certo? Porque essa narrativa já vem se prolongando há muitos anos. E isso vem cada dia mais me incomodando, certo? Eu vou mostrar pra vocês quando tudo começou. Tudo começou, ó, quando a minha mãe faleceu, certo? Quando a minha mãe faleceu, o meu pai, duas irmãs perguntou com quem meu pai queria ficar morando. Ele decidiu ficar comigo. Foi aí onde tudo começou. Presta bem atenção. Quando meu pai decidiu ir morar comigo, eu não falei para que ele tomasse uma decisão. Eu deixei ele tomar a decisão por si só. Eu não forcei ele a nada, certo? Eu sei que foi aí onde tudo começou. Eu fiquei com dívidas da minha mãe, tá bom? Fiquei com dívida na venda, que aqui chama bodega. Mais de 3 mil reais. E nessa época, as pessoas que me acusaram sumiu tudinho. Eu não tiro a culpa de outros que moram longe, que moram em outro estado, porque foi uma pessoa só que levou essa narrativa para que os outros abraçassem. E eu prolonguei muitos anos calado, certo? Sem me pronunciar, levando essa acusação que eu teria abandonado meu pai. E vim aqui através desse vídeo me pronunciar, realmente, porque eu fui intimado a depor. E lá na intimação estava falando isso aqui, ó. O Ministério Público da Paraíba, representativo abaixo, identifica no uso da sua atribuição. Chegou para mim isso na data de 8 de maio de 2024, essa intimação, para que eu fosse depor. E nessa narrativa, lá eu fui acusado disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês e vou colocar aí para vocês. Eu fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais porque 2 irmãos estavam brigando. E eu sempre fui acusado de dessas minhas irmãs, o qual me acusa que eu sempre fui atrás de herança, eu sempre fui atrás de briga. E eu sempre fiquei calado, porque como ela é a mais velha, eu sempre tive o respeito por ela. Só que uma das postagens que eu fiz, né, falando que eu não tinha nada a ver com essas brigas entre essa minha irmã e outro irmão que estava brigando por questão de casa, essa pessoa aqui foi na minha rede social e me acusou com essa mesma narrativa. Ele escreveu assim: conta só um lado da história, é fácil. Quero ver contar que esta época você morava mais seu pai e sumiu para João Pessoa e deixou seu pai idoso morando sozinho até uma das suas irmãs resgatá-lo. Essa é a narrativa desse rapaz aqui. Ele afirma que eu abandonei meu pai. Ele afirma que eu abandonei meu pai, que essa minha irmã que foi lá resgatar ele foi justamente a que me denunciou. O que é que eu tenho que falar para vocês? Eu vou deixar esse áudio aqui para vocês escutar. Se realmente eu abandonei meu pai ou meu pai pediu para que eu saísse por orientação dessa minha irmã.
Eu vou colocar aqui o áudio para vocês entenderem melhor. Acho que vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Eu vou fazer várias partes, certo? Vai ser várias partes. Vai gastar dentro de casa. Não, deixa eu te perguntar, mas eu como filho, eu não tenho direito de perguntar, não. Minha casa é assim, ó, não pode beber aí água, tem eu tô copo perguntando. aí. Minha Olha, casa não tem deixa eu luxo, te falar, não. eu fico feliz que você cuide de pai. Sim. Eu vou mentir, não. Eu fico feliz. Se eu fosse outra, eu botava vocês tudo na justiça pra pagar porque eu cuido dele. Porque os filhos têm a obrigação de pagar um salário para o filho Não, que cuida. isso aí não tira sua razão, não. Quando ele não tem renda. Sim. Quando ele não tem renda. Não. A justiça determina que os filhos têm que pagar pro pai quando ele não tem renda. Ele tem duas rendas, Sim. que é a aposentadoria dele e a pensão de mãe. Vocês não procuram nem saber o que pai sente. Mas- Pai passou mal por causa das brigas. Não, mas foi errado. 21 por 10. Foi errado o que ele fez. 21 por 10. Isso foi errado. Tu tá lá vivendo tua vidinha lá. Pra evitar briga, E sim. Pra evitar evitar briga. briga. Porque tu quem começou as brigas. Por que a comecei? gente não fala com vocês? Mas eu porque quero saber tu qual que foi- conversou. Como foi que eu comecei? Foi Tu sobre o quê? começou indo atrás de advogado. Tu começou Oxi. através disso. Por quê? Tu começou através Porque mas pai... não existe eu te parte falar. de mãe, não. Eu fui atrás de advogado por quê? Porque pai falou pra mim na época que você e a Lili queriam que eu saísse. Aí eu fui atrás de advogado pra saber Por quê? sobre isso. Por que pai queria que tu saísse? Por quê, Porque pai, ele trouxe quem que o senhor não gostava? Ah, não, João Paulo. eu errei, nisso aí eu Sim. errei. Não, eu concordo. Então, Isso aí tu eu lembra que tu concordo. levou pai pro hospital, pai quase que morria com a pressão alta e tu dentro do carro brigando? Tu não se lembra disso, não. Mas brigando por causa de quê? Brigando, falando de Lili e falando de Fabrício. E a pressão dele Não, explodindo. pera, não foi assim não. Foi a sim, conversa não foi não. A foi conversa, sim. aquela conversa, deixa eu falar, Foi aquela conversa foi que pai falou que nunca tinha te dado a casa. Deu Começou por causa sim, disso. pai sim. Todo mundo sabe disso. Não, senhor. Paulo, Mas não pra sabe dar, isso. tem que ir no cartório e passar no Sim. cartório. Pois bem, família. Aí, realmente, ela deixa bem claro e quebra essa narrativa aqui. Quebra essa narrativa desse rapaz que falou que eu abandonei meu pai. Ela deixou bem claro aí no áudio dela que meu pai mandou eu sair da casa por causa desse rapaz aqui, ó. E tamo aqui, ó. Certo? A gente saía junto. Ela afirma aí no áudio. Ela afirma aí no áudio que pai mandou eu sair da casa por causa desse rapaz. Certo? Até então eu saí. Eu saí. Mas só que ela criou uma narrativa que eu tinha abandonado meu pai. Que justamente esse rapaz abraçou a narrativa dela. Como ele afirma aqui, que eu abandonei meu pai. Que ela criou essa narrativa. E o áudio dela aí afirma, ela afirma, bem, um som bem claro, que pai mandou eu sair porque ele não gostava desse rapaz. Mas como é que não gostava se a gente saía todo mundo junto? Só que, porém, sabe o que aconteceu nisso? Eles queriam só um motivo para que eu saísse de lá. Certo? Eles queriam só um motivo para que eu saísse de lá. Então, se vocês quiserem acompanhar mais, eu vou gravar outros vídeos, vai ter continuidade. Essa foi só a parte, o qual para quebrar essa narrativa deles falar que eu abandono e que eu abandonei meu pai. Certo? Ó, tem algumas fotos aqui, ó. Em 2017, nessa época aqui, nenhum dos filhos saía com meu pai. Nenhum dos filhos saía com meu pai. Só eu saía. E ela pregou uma narrativa nessa época que meu pai não tinha idade pra sair, porque ele já era idoso. Ela mesma falava isso. Falava pra outra irmã que morava em outro estado, também falava a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui era encontro de idoso, que eu levava ele. Isso aqui quando eu ia visitar ele, como ela fala que eu nunca ia visitar. Certo? Isso aqui, ó, eu ia visitar ele. Ela fala pra todo mundo que eu nunca ia visitar ele. Isso aqui, nesse dia aqui, ó. Nesse dia, uma irmã de fora, de outro estado, mandou mensagem pra mim. Porque eu dormia com meu pai. Certo? Não era toda noite que eu dormia com meu pai. Não era toda noite. Porque eu dormia num quarto separado. Mas nesse dia aqui, uma irmã de São Paulo desceu o cacete. E eles têm um negócio de ir na minha rede social falar alguma coisa. Na época, falava e apagava. Eles não deixavam, igualzinho esse do que o rapaz afirma, que eu abandonei meu pai. Essa postagem aqui é a mesma. Ele foi lá e apagou, porque eles têm esse costume de ir lá e apagar. Como aqui também, tem as conversas dessa minha irmã que me denunciou. Aqui, ó, eles têm o costume de fazer isso, ó. De apagar. Tá aqui, ó. O nome dela, certo?
Eles têm esse costume de ir lá, manda as mensagens e depois apaga. Certo? Isso aqui é quando eu saí com meu pai, 2017. Eu ia pros eventos, levava meu pai, 2017. Tá aqui, ó, 2017. Fiquei com as contas, sumiu tudinho. Sumiu tudinho nessa época. Agora eles ficam levando meu pai pras praias, faz festa, aluga chácara, chama todas as famílias pra pregar essa narrativa. Mas eu com esses áudios aqui, muitos outros áudios que eu vou soltar pra mim quebrar essa narrativa. Quando eu morava com meu pai, certo? Aqui, ó, quando eu morava com meu pai, 2018, ele sumiu tudinho, sumiu 2018. Nesse dia aqui, eu tirei essa foto. Nesse dia, só porque meu pai tá com o olho aqui, ó, com o olho fechado. Só porque meu pai tá com o olho fechado. O casal que mora em outro estado me ligou brabo. Você não tá vendo não que seu pai não tem mais idade pra sair? Só que eles não afirmam isso. Entendeu? Nesse dia aqui, ó, ligaram pra mim. E tem outra aqui. Cadê? Tinha outra aqui quando eu levei ele pra praia pra comemorar o aniversário dele. Aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. 2017. Depois que a minha mãe faleceu, eu levei meu pai pra comemorar o aniversário dele na praia. Nesse dia aqui, me encheram o saco tanto. Tanto a minha irmã daqui, a que me denunciou, quanto a outra que mora em outro estado. Só porque eu levei. A mensagem que eu recebi foi: é, muito bom ir pra praia, mas será se as contas estão pagas? Isso tudo. E eles acusam eu que eu estou sempre atrás de herança, sendo mentira. Eu sempre falei pra todos: quer conquistar os seus bens, lute como meus pais lutou, como eles trabalhou, como eles suou. Como vocês ouviram aí no áudio, que ela afirma que a casa é dela, que ele sempre deu a casa dela. Quando ela fala aí que eu briguei com meu pai dentro do carro, nesse dia realmente teve uma discussão. Mas não foi eu falando mal de outra pessoa, não. Teve uma discussão porque meu pai, um dia antes, ele falou que não tinha dado casa pra ela. E realmente meu pai nunca falou de dar casa pra ela. Ele nunca afirmou isso, de dar casa pra ela. Certo? Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais coisas, mais áudio aí pra vocês. Tá bom? Acompanhe nos próximos vídeos. Sim, aquela casa é minha e eu não entrego, não. Não tô falando nada disso, não. É minha. Eu já falei alguma vez sobre isso, sim, ó. Eu quero que você me fale. Eu já falei alguma coisa sobre isso. Vocês questionaram a herança de parte de mãe. A vida de vocês é brigar por parte de mãe. Não, eu não tô falando isso, não. A parte de mãe é se vender. Naquela época, aí a parte de mãe vai pros filhos. Deixa eu E falar. aí ele ainda fica com a parte dele. Deixa eu falar. Naquela época eu fui atrás de advogado porque o pai chegou pra mim e falou que você e a Lili queriam que eu saísse. Agora você tá me falando o motivo. Realmente eu concordo com você. Eu fui errado. Que eu coloquei uma pessoa lá sem ter concordado com vocês. Eu fui errado. Esse foi meu motivo naquela época lá. Você nunca perguntou pra saber pra mim minha explicação, qual foi o motivo.